Senhor, meus queridos, estamos mais um dia aqui, né? Uma segunda-feira hoje. Para a glória de Deus, Deus falou comigo uma palavra, quero compartilhar com vocês. Deus tem trabalhado no meu coração essa palavra. E eu, que sempre fui uma pessoa que tudo que falava, eu já era armada. Eu já estava me armando para me defender. Eu era uma pessoa que me armava contra as pessoas. Eu sempre tive muito, queria direcionar, todo mundo estava contra mim, eu pensava que todas as pessoas estavam contra mim, que as pessoas queriam me taxar de alguma coisa, que as pessoas queriam me julgar, que as pessoas queriam me ferir, me magoar, que as pessoas queriam sempre tirar proveito da situação ao meu redor. Eu era uma pessoa armadíssima. Uma pessoa falava uma coisa, eu já respondia. A pessoa ia falando, eu já ia me armando para responder. E eu achava assim que todo mundo era meu inimigo. Agora eu pergunto para você: quem é o seu inimigo? Eu pensava que eram as pessoas. De verdade. Eu pensava que as pessoas eram minhas inimigas. Depois, mais tarde, quando eu me converti, como todo crente, eu achava de novo, o tal do eu acho, né? Eu acho que era o diabo. A Bíblia fala dele, ele faz coisas negativas, e era o diabo. Só que não era. Infelizmente, o meu maior inimigo era eu mesma. O meu maior inimigo sempre foi eu, que nunca permiti ser trabalhada, que eu nunca permiti ser observada. Então, a gente sendo assim, a gente se torna pessoas de difícil convívio. Mas um dia Deus veio falar comigo e há muito tempo está no meu coração, há muitos anos. Eu descobri que eu sou a minha maior inimiga. Então, no livro de Coríntios, tem ali 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 26 e 28, Paulo diz uma coisa que mexe muito comigo. Ele fala assim: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que tendo pregado a outro não venha eu mesma a ser desqualificado. Então ele fala: eu me esmurro para mim estar certo, eu me esmurro para mim ser verdadeiro, eu me esmurro para estar debaixo das mãos de Deus. Paulo ele não se dava murro nele mesmo, né? Mas ele falava, né? Aqui fala claro: eu me esmurro, eu me esmurro. Eu dou golpe em mim mesmo, para minha autodisciplina. Eu me repreendo quando alguém está falando. Eu me repreendo agora, deixa a pessoa terminar. Cria um clima de empatia para conversar com essa pessoa, né? Não, eu fico mais... Não desqualifico aquilo que a pessoa tem para me falar. Eu busco em Deus outras coisas. Eu busco a calma, eu busco a paciência de Deus. Eu busco ver de outra maneira, como é que Deus viria isso? Às vezes a gente vê pessoas julgando, todo dia você abre o Face, é por causa de política, é por causa de religião. As pessoas colocam ali: vocês agora cristão, por causa daquela pastora que diz assassinar o marido, se ela assassinou mesmo, ela vai ter que pagar. Não somos nós que vamos julgar, porque há o julgamento do homem, há o julgamento de Deus. Eles não precisam mais de dedo, porque eles mesmos são capazes de saber o que eles fizeram. Aquele padre que foi tão criticado, tão julgado, tantas outras pessoas, médico, né? Aquele médico estrupador. Ele não representa o restante das pessoas, ele é só um ser humano. Ele é só aquela pessoa.
As pessoas julgam sobre tudo, sobre todas as coisas, desqualificam uma categoria por causa disso. A gente vê tanta coisa, pessoas falando tanta asneira nesses dias. É sobre política, é sobre agora aumento da mercadoria, é sobre professor não está dando aula, é sobre o povo está indo para a praia, é sobre tudo. Sempre tem alguém julgando, sempre tem alguém falando. Falta empatia. As pessoas acham que todos esses que eu falei são os inimigos deles. Eu já pensei que eles fossem meus inimigos. Eu já pensei que essas pessoas tinham sido minhas inimigas. Mas eu que sou a minha inimiga. Por não ter empatia, por falar aquilo que eu não sei. A minha língua que é o fel. Os meus olhos que vê aquilo e já vê de outra maneira. A pessoa não conversa com ninguém e já sabe da vida da pessoa e já julga a pessoa. Às vezes convive uma vida toda com uma pessoa e não conhece ela, mas ela sabe julgá-la. Então, o nosso maior inimigo nesses dias tem sido o julgamento. Eu julgar uma pessoa, eu estar falando dela, a minha língua, o meu pensamento e os meus olhos, os meus ouvidos têm que estar guardado no Senhor, guardado em Deus, para que eu não fique sendo mais uma pessoa para falar o que não precisa, porque palavras têm força. As pessoas falam tanto que as coisas acontecem. Por que a pessoa não começa a abençoar? Abençoa, quem sabe muda a situação. Foi o que eu comecei a fazer. Eu comecei a abençoar a situação, abençoar políticos, abençoar funcionários que trabalhavam comigo, abençoar meu chefe, comecei a abençoar os meus vizinhos, abençoar a minha família. Até na família acontece muito de você estar ouvindo. Porque fulano é assim, porque esse clã é assado. Sempre está julgando alguém. O seu problema é a língua. O nosso maior problema é a língua. A palavra de Deus fala que na língua há o poder da vida e da morte. Mas eu gosto mais de um salmo, acho que é o 91, se eu não me engano, que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Nós temos que aprender a descansar. A pessoa fez algo errado, ela vai pagar, meu querido. A pessoa fez algo difícil para você, eu não posso perdoar ela. Perdoe. Perdoe por você. Perdoe para você ser feliz. Descanse no Senhor. Aqui no 2 Coríntios 10 fala assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando-nos do sofismo e de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento e a obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência uma vez completa a nossa submissão. Nós podemos ser curados. Ela está falando da boca para fora. Não, eu pedi cura para Deus, eu fui curada. Se você pedir cura para Deus, Deus vai te curar. Vai te dar um espírito de mansidão, um espírito de alegria, um espírito de confiança no ser humano. Nós temos que aprender a confiar no ser humano, aprender a andar com ele, abençoar ele. Quanto mais nós abençoamos uma pessoa, mais a Bíblia diz, mais Deus se agrada da gente, mais Deus nos abençoa. Parar de falar, parar de criticar, parar de buscar, ter empatia. Você pode ter os seus pensamentos. E eu tenho muita coisa que eu não aceito, mas eu evito de falar. E quando eu penso, eu começo a pedir para Deus: abençoa essa situação, abençoa essa situação. Nós temos que aprender a abençoar aquilo que nos tenta causar medo, rancor, ódio, raiva. Todos esses sentimentos
que são negativos para nossas vidas, que nos trazem uma carga de coisas ruins. Então eu falo para você nesse dia, quem é o teu maior inimigo? São as pessoas ou é você mesmo, que não conhece as histórias das pessoas, que não conhece a vida das pessoas e fica falando? Então, em nome de Jesus, que nesse dia você tenha a paz de Cristo Jesus, tá? Que nesse dia você busque aquilo que foi falado na palavra de Deus. Olha só, vou ler de novo 2 Coríntios, pelo menos o 3 para vocês lembrarem. Porque embora andamos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando-nos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Que todas as coisas que vêm contra o conhecimento de Deus caem por terra em nome de Jesus. Que todos aqueles pensamentos que a gente tem de raiva, de ira, de frustração, aí vou postar no Face porque eu falo mesmo, porque eu sou assim. Deixa Deus te mudar, você vai ver, eu melhorei muito. Hoje eu descanso no Senhor. Hoje eu aprendi a descansar. Porque não vai precisar de eu debater com ninguém, de eu colocar nada no Face. Por conta aquilo vai ser solucionado. Não vai ser porque eu falei um monte de asneira que aquilo vai ser solucionado. Mas sim porque Deus é Deus. Aprenda a descansar nele. Não veja inimigo em todo mundo. Tenha misericórdia de ti mesmo. Entrega seu coração para Deus cuidar. Entrega sua língua para Deus cuidar. Entrega seus ouvidos para Deus cuidar. Os seus olhos, a sua mente, o seu coração para Deus cuidar. Não há cuidado maior, não há lugar maior no mundo do que estarmos debaixo do cuidado de Deus. Mas Ele só vai nos cuidar se nós modificarmos. Se nós ficarmos ali debatendo coisa, falando, amaldiçoando, desprezando. Um dia eu estava estudando um negócio e Deus me deu, errar é humano. Cuide com rigor como você está tratando os erros dos outros. Cuide com rigor como é que você está tratando o erro dos outros. Porque com a mesma medida que você julga, você será julgado. Então, às vezes a gente julga, a gente quer envergonhar uma pessoa, porque eu vou envergonhar mesmo, porque eu penso, eu tô certa. É com essa medida que nós vamos ser julgados. Não há julgamento maior, não há mão maior do que a mão poderosa de Deus nas nossas vidas, no nosso coração. Ai daqueles que veem escândalo. Ai daqueles que veem escândalo. Ai daqueles que trazem dor para outras pessoas. Ai daqueles que humilham os outros. Ai daqueles. E eu pensei, comecei a refletir muito nessa situação, sabe? Hoje o meu coração modificou muito. Hoje eu descanso no Senhor. E eu espero que em nome de Jesus você tenha o poder de descansar no Senhor. É difícil? É difícil. Impossível? Jamais. É só permitir Deus te ajudar. Porque o meu socorro vem do Deus que não dormita, o Deus do invisível, o Deus todo-poderoso que sabe tudo o que eu preciso, mas eu preciso pedir para que Ele venha me auxiliar. Eu preciso pedir para Ele o que eu preciso e Ele vai me auxiliar. Amém? Que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia das nossas vidas. Que possamos nos modificar, que possamos abençoar mais, criticar menos, em nome de Jesus. Que possamos ajudar as pessoas, que possamos estar sendo auxiliadores, abençoadores de vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu deixo aqui essa minha mensagem de hoje. Que o Espírito Santo de Deus venha falar contigo, na sua vida, no seu coração. Que você seja tocado por Deus, em nome de Jesus. Amém?